Para que Boa noite, pessoal, mais uma vez. Então, dando continuidade aí ao nosso assunto, eu tinha colocado nós tínhamos parado falando sobre o balanço patrimonial. Só pegando aqui o gancho, nós tínhamos conversado sobre as demonstrações contábeis e a gente vai começar a adentrar mais nos assuntos em termos estruturais, porque tem umas particularidades, principalmente quando a gente se refere a ativos, para avaliação de ativos e avaliação de passivos, que nós vamos ver em momento oportuno. Eu tinha parado nessa lâmina, se não me falha a memória, e eu tinha comentado como é que estaria dividido o balanço patrimonial, e naquela ocasião, quando eu comentei isso, como é que estava dividido o balanço patrimonial, e até eu fiz a pergunta para vocês, né, o que era o balanço patrimonial. E, normalmente, quando a gente fala de balanço patrimonial, nos remonta só como é que ele está dividido, né? De direitos, de bens e obrigações, olhando entre passivo e ativos e passivos, né? E o patrimônio líquido, que é assim que a gente teria que entender que quando eu olho o balanço patrimonial, ele é dividido, sim, né? Ou melhor, ele é dividido por obrigações com terceiros e obrigações próprias. Então, como é que é dividido o balanço patrimonial? Eu tenho uma obrigação com terceiros, que é o meu passivo a curto prazo, e o passivo, que é o que a gente chama de passivo circulante, e o passivo a longo prazo, é o que eu chamo de passivo não circulante. Esses, sim, são obrigações com terceiros, e nós temos as obrigações próprias, que é com os donos da empresa, ao qual nós chamamos de patrimônio líquido. Então, o nosso balanço, ele é composto pelas obrigações e pelo que eu tenho de direito, e o que eu tenho, ou melhor, são os valores disponibilizados a curto ou a longo prazo para a empresa, o que a gente chama lá de ativo circulante e ativo não circulante. E aí sim eu digo, ele é dividido assim e ele é composto, aí seria uma segunda pergunta, o que é que compõe o balanço patrimonial? Aí é que nós falamos, os direitos a curto prazo e a longo prazo, os bens a curto prazo e a longo prazo, aí quando a gente se refere a curto prazo, lógico, ativo circulante, e a longo prazo, ativo não circulante, e as obrigações, que eu já havia me reportado. E aí, entra aqui nesse contexto aqui. É um grupozinho que a gente vai trabalhar muito quando a gente fala do ativo não circulante. Porque a gente trabalhar com ativo, e aí eu faço um alerta para que vocês olhem lá a estrutura conceitual, eu já coloquei inclusive lá na nossa plataforma, é a primeira norma de contabilidade. E eu tenho o costume de dizer que essa norma especificamente nós usamos em todas as cadeiras de contabilidade. Agora, claro, ela é adaptada conforme é o assunto que o professor ele está ministrando. Então, por quê? Ela é o pilar inicial. O que é o pilar inicial? Todas as outras normas vai estar fundamentada na estrutura conceitual, que aí vai falar de ativos, vai falar de passivos, vai falar de despesas e vai falar de receitas. Que aí, assim, e lá ele fala sobre contas patrimoniais, ele fala de contas e resultados. E aí, nós vamos ver outras normas, como essa de ativo não circulante, tem uma norma específica. Nós vamos entender de teste de avaliação de ativo, avaliação de passivo, como eu já falei, o teste de recuperabilidade nas transações de ativos e avaliação de ativo não circulante. Eu já coloquei aqui na nossa lâmina isso aqui, porque, por exemplo, alguns planos de contas, ele traz uma estrutura, títulos a receber, eu tenho duplicados a receber também a longo prazo, depósito, aqui são exemplos de contas. E em momento também oportuno, mais à frente, vamos falar aqui a diferença de coligadas e controladas, porque nós vamos falar sobre combinação de negócio.
participações societárias. E aí a gente entra num conceito de grupo econômico. E a gente entender também que, às vezes, ocorre muita situação de determinada empresa dizer assim, eu faço parte de um grupo econômico. E o que é efetivamente grupo econômico para a contabilidade? Porque, às vezes, se vende uma informação, eu digo vender assim, se passa uma informação que toda e qualquer relação comercial é grupo econômico, e não. Eu falei na aula passada, dei um exemplo, e questão de parcerias. Eu posso ter uma parceria econômica com o fornecedor, eu posso ter uma parceria econômica com um cliente meu, aí estratégias mercadológicas. Exemplo, professor, eu fazer uma transação de compra e conseguir negociar prazos para essa compra. Então, a partir do momento que eu consigo negociar prazos entre o meu fornecedor, ou eu consigo negociar prazos com a instituição financeira na hora de captação de recursos, ou se eu for buscar recursos financeiros no mercado financeiro, aí são situações. Aí eu trabalho com a questão de parceria. E aí o que é que ocorre? Isso não quer dizer que seja grupo econômico. E às vezes se passa uma ideia, ou no site, ou nos canais de informação, que relações entre empresas seria grupo. E não é. Para a contabilidade, tem que ter relações societárias. E aí, nessas relações societárias, ele entra dentro dessa questão do realizável a longo prazo. Porque, um exemplo, se eu pretendo comprar ações, a proposta é que eu receba a médio e longo prazo. Nenhuma empresa compra ações agora pensando em ganhar dinheiro hoje ou amanhã. Não. E principalmente no momento econômico delicado que estamos vivenciando. Então, aqui vem a questão do conceito, né? A gente não vai estar lendo. Então, quando a gente diz que são créditos que podem ser transformados em dinheiro, que serão transformados, porque corre o risco de não ser. Eu posso fazer, exemplo, um investimento, agora o investimento conta contábil. Exemplo de investimento, eu comprei ações de uma empresa, isso é um investimento, vira participação societária. É diferente daquele conceito de investimento que a gente vê lá na cadeira contabilidade de custo ou gestão e análise de custo. Porque aí é um gasto. Elas são similares porque remonta a um gasto. É um gasto que eu tenho, não é despesa. E aí vem um detalhe: quem não viu custo, gente, depois vocês podem entrar em contato ou passar aqui a informação. Eu não vou falar de custo, lógico, a gente não vai falar de classificação de custo, mas essa cadeira de avançada, ela remonta a assuntos de outras disciplinas. A gente vai fazer uma interdisciplinaridade. Porque quando a gente está falando de investimento, algumas empresas dizem, investimento é custo. Não, não é custo. Ele é gasto. Porque o gasto, dentro do gasto, eu tenho 5 classificações. Quem viu custos deve lembrar disso. Quem não viu vai ver agora só a informação. Eu não vou aprofundar. A linha da nossa disciplina é outra. O gasto, ele é dividido em investimento, ou o gasto é dividido em custos, o primeiro. Custos, despesas, depois investimentos, depois desperdícios e depois perdas. Perda, o nome já está dizendo, eu não tenho como rever. Eu gastei dinheiro, tive um desembolso de valores e não tive retorno de jeito nenhum. Os outros, há possibilidade de retornos. Por que eu digo há possibilidade de retorno? Porque eu posso ter um desembolso de dinheiro, que inicialmente era um custo, atrelado a uma despesa, pode, numa linha de produção ou numa cadeia produtiva da empresa, eu ter desperdício e, por falta de gerenciamento ou gestão, ele desencadeia numa perda. Então, é uma linha de raciocínio voltada muito para o ciclo operacional, porque ciclo financeiro e econômico depende do meu ciclo operacional. E aí a gente trabalha em 3 linhas, é nessa visão que a gente vai ver. Então, quando eu falo aqui de realizável a longo prazo, gente,
Exemplo, eu sou uma empresa que vende máquinas. A minha empresa é de construção de máquinas industriais. Então, todas as minhas vendas a prazos, ela vai estar no realizável a longo prazo. Aí, imaginemos máquinas de pequeno porte e imaginemos uma situação de máquinas em grande porte. Professor, o que seria aí a diferença de um para o outro? Deixa eu botar aqui um exemplo. Quando quando eu estou pensando aqui em máquinas de grande porte e máquinas de pequeno porte, vamos imaginar que assim, uma linha de débito e crédito. Eu vendi a máquina a prazo, né? Se foi máquina a prazo, ele vai ter aqui duplicatas. Não, aqui é venda de produto. Duplicatas a receber, porque eu faço máquinas. Aqui é a conta de receitas, né? Estaria na parte gerencial lá de receitas a prazo. Se vocês entenderem, como a linha de contabilidade na conta de receitas, né? Ou algumas contabilidades vêm receitas, vendas a prazo, dependendo aqui do seu plano de contas, né? Só estou botando aqui um exemplo para a gente entender. Aí essa máquina especificamente era 25 mil. Aí se for em 5 vezes, olha aqui a situação. Eu estou falando em contas a receber. Aí qual é o detalhe? É porque eu vendi uma máquina, gente, de 25 mil e vou receber em 5 vezes. E atrelada ela aqui, eu vou ter que lançar uma coisinha chamada. Aqui eu tô vendendo, né? Aqui é a situação. A saída da máquina de 25 mil por 5 vezes. Agora, se é máquina de grande porte, olha aqui a diferença. Em vez de ser duplicados a pagar, ela vai entrar em títulos, ou títulos a receber, desculpa, é uma venda. E aqui, vamos pensar aqui que a máquina, ela custa R$ 950 mil. Ou, melhor, vamos botar 950 mil, só por exemplo, 5 vezes. Por mais que nós imaginemos que aqui só muda o número da conta, o nome, para falar a verdade, essencialmente é a mesma coisa, duplicatas a receber e títulos a receber. Ambas estão aqui no curto prazo, né? Porque eu botei 5 vezes. Mas se a minha venda foi em 15 parcelas, ou e aqui eu mudar o valor, em vez de 25 mil, aqui era 85 mil, e aqui passa a ser vários maquinários por 1.550.000. A partir do momento que eu tenho 15 parcelas, gente, eu já começo a entrar na conta de ativo não circulante. Porque, apesar que é um assunto que a gente trata em outra disciplina também, que é a contabilidade internacional, mas a nossa contabilidade está aos padrões internacionais. E aí, o que é que mudou a partir de 2009? Tem certa literatura, gente, que ainda principalmente as antigas, por isso que eu falo assim para os alunos, é interessante se você pegar livros, de preferência, dos últimos 5 anos de publicação, isso em termos de contabilidade. Diferente de um livro de metodologia, do trabalho científico, português instrumental, ou economia, ou recursos humanos, gestão financeira, essas áreas,
a teoria, ou então a própria, por exemplo, TGA, Teoria Geral da Administração, são assuntos que tratam de teoria especificamente. As teorias, elas são adaptadas, elas não mudam, só se adaptam à teoria. Mas as teorias contábeis, exemplo, quando a gente fala de curto prazo e longo prazo, nós tínhamos uma visão aqui no Brasil que longo prazo era tudo que eu tinha que honrar, no caso passivo não circulante ou ativo circulante, até o final do exercício seguinte. Não é. O que a legislação internacional influenciou aqui no Brasil, e a nossa lei, a norma brasileira de contabilidade, está lá escrito: curto prazo é tudo aquilo que eu tenho que honrar, se for passivo, ele sempre fala primeiro a obrigação, honrar ou a receber, que aí entra essa turma que eu estou falando, ativo não circulante, em uma possibilidade de até 12 meses. Por que até 12 meses? Se eu considerar janeiro até dezembro. Porque se eu considerar qualquer transação comercial, nesse exemplo que eu estou dando agora a receber, se eu fizer uma venda agora em agosto, curto prazo é de agosto até dezembro de 2020. O que passar de dezembro entra nesse grupo que eu estou falando, ativo não circulante. Então, se eu estou fazendo essa venda nessa condição de 5 parcelas, de agosto, eu comprei agora, comprei hoje, 19 de agosto, e a minha primeira prestação vai ser paga em setembro, eu vou contar setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, quando eu fizer essa contagem, vocês vão ver que eu tenho 4 meses do primeiro pagamento a dezembro. Então, seria 4 meses para o curto prazo e 11 meses no ativo não circulante. Então, a gente tem que ter essa preocupação, gente, porque aqui eu estou falando da empresa que vendeu, né? Que aqui seria ativo não circulante. Para a empresa que comprou, o lançamento lá entra maquinários, não é assim? É só para completar aqui a linha de raciocínio para vocês entenderem. Para que a empresa que vendeu, duplicar sem receber, é o direito. Para a empresa que comprou, olha aqui uma coisa interessante, que aí depois a gente vai entender as relações entre empresas. A que comprou, está lá em maquinário, ativo circulante, e créditos em duplicatas ou títulos a pagar. E aí eu tenho, se for em 15 vezes, para falar a verdade, ainda tem outra conta aqui também, ó. Eu ainda vou ter para a empresa que comprou. Eu ainda vou ter que estar fazendo isso aqui, ó. Aqui, desculpa. Aqui eu vou ter despesa com depreciação. E aqui, depreciação acumulada. E essa transação, a gente vai ver aqui que se ocorrer em empresas que têm relações societárias, uma empresa é sócia dentro da outra, a gente vai ver com calma. Ela muda. E aqui é para quem vende. Né? Aqui é para quem está vendendo. Desculpa. Aqui é para quem comprou. Aqui é na compra. Esse aqui seria o lançamento da compra e esse aqui seria o lançamento da venda. E aí, gente, a gente começa a perceber que quando eu começo a trabalhar, ativo não se... só uma coisinha, desculpa. Pessoal, vocês estão entendendo direitinho o exemplo que eu estou passando? Está conseguindo acompanhar aí a linha de raciocínio, meninos? Vocês entenderam aí qual foi a linha de raciocínio que eu coloquei agora?
Marco, sim, pronto. Então, gente, essa preocupação, por quê? A depreciação, muita gente acha, porque assim, quando eu faço nessa transação de compra e venda, na situação, eu estou falando aqui de máquinas, e aqui tem essa outra questãozinha. Qual é a outra questão daqui, né? Essa situação. É porque nas minhas relações a longo prazo, ela surge o chamado crédito tributário. Ali eu falei da venda da máquina, que também acontece. Lembrando que aí para as empresas de lucro real, lucro presumido, empresas SAs e as limitadas equiparadas a SAs, que a gente chama as limitadas de grande porte. Então, só que para informação, porque quando eu faço uma venda, e a gente precisa saber dessa informação, e aí fazer aqui uma pergunta a vocês. Todo mundo já viu. Todo mundo entende de ICMS, gente? Já viu contabilidade tributária? Alguns eu acho que viram comigo, mas não sei se alguém está vendo agora com o Rodrigo, com o Fernando César. Todo mundo aqui que está nessa disciplina de avançada viu contabilidade, ou melhor, sabe o que é um ICMS? Pelo menos tem uma noção? Enquanto vocês respondem, quando a gente fala de. O Sandro disse que sim. Então, o que acontece, gente? Por que é crédito tributário? Porque a gente vai precisar ter algumas informações. Eu estou fazendo essa pergunta justamente para que, se vocês não souberem, a gente abre outro espaço que eu vou começar a colocar exercícios para a gente aqui, em avançada, que eu vou precisar, pelo menos, da informação básica, o que é um ICMS a recuperar, um exemplo. Eu não trabalho ainda, seria a nível de ICMS antecipado, substituição tributária, diferencial de alíquota. Não, eu não vou aprofundar na parte tributária, porque a gente vai precisar entender alguns outros conceitos e algumas outras interpretações. Eu botei aqui a parte do crédito tributário, porque em transações a longo prazo, gente, eu estou gerando um crédito tributário pela venda. Então, toda a vida, como é que é feita a relação tributária? Tem impostos nas aquisições dos meus insumos, aí a gente está falando de empresa, gente. Toda empresa que tem aquisição de insumos, por que eu digo insumos? Se for indústria, seriam as matérias-primas, os materiais secundários ou auxiliares que ele utiliza na linha de produção, ou a Marco André disse noção básica. Beleza, Marcos, a gente pode estar dando aproveitando nossas aulas e fazer também uns exemplos nisso, para que a gente comece a aprender e preencher essas lacunas aí da parte de contabilidade. Então, o que ocorre? Nas indústrias, eu tenho a compra dos insumos. Por que eu gosto muito de usar o nome da palavra insumos? Porque da indústria eu estou comprando matéria-prima, material secundário ou auxiliares para a minha linha de produção. Vocês devem ter visto lá na cadeira de contabilidade de custo ou análise, quem viu. Na empresa comercial, eu compro para revender. Então, tem lá na contabilidade geral, introdutória, aquela famosa operações com mercadorias de compra e venda. Eu compro à vista, sai do meu disponível, não é assim? Para a gente entender aqui assim uma outra situaçãozinha. Vocês aprenderem assim de crédito tributário, isso aqui. Só para a gente fazer aqui uma menção. Se eu estou comprando mercadorias ou estoque, né? Depende da conta. O certo seria mercadoria. Então, aqui eu tenho estoque, compra. Se foi à vista, é no disponível. O que é disponível? Caixa ou banco. Quando a gente fala grupo do disponível, gente, entenda caixa e banco. Ou, vou botar aqui, ou eu vou ter duplicatas, vou botar aqui, ou duplicatas, se for a curto prazo,
ou títulos. Para falar a verdade, você bota lá em fornecedores. Vocês aprenderam assim. Né? Vamos colocar como a gente aprende. Então, compra de mercadoria. Se for à vista, vou botar assim, quem for pegar a aula depois não vai entender. Vamos pensar assim. Pronto. Fica melhor entender. Se for à vista, é o primeiro lançamento. Se for a compra a prazo, é fornecedores. Vamos imaginar aqui. Aí eu tenho fornecedor no curto prazo e posso ter também o fornecedor a longo prazo. Depende da quantidade de lançamentos. E aí, o que acontece? Isso aqui é quem está comprando, né, gente? E aí, o que ocorre? Quando eu compro, eu gero imposto. Eu compro, né? Na compra da mercadoria, tem impostos inseridos dentro desses insumos. Aí seriam os impostos a pagar. Só que existe uma situação. Na minha transação de compra e venda, desculpa, eu acabei falando uma informação aqui trocada. Quando eu compro, eu gero crédito tributário. Eu pago tributos na minha venda, salvo empresa optante pelo Simples, que eu não tenho apuração tributária. Na empresa optante pelo Simples, por que a gente não diz a apuração? Porque na empresa optante pelo Simples, o tributo é só, exclusivamente, unicamente nas vendas. Pega-se o faturamento e olha para a tabela conforme o segmento de mercado que aquela empresa do Simples está inserida. E onde é que está essa tabela? No site da Receita Federal, gente. Então, quem quiser se aprofundar na área tributária, tem as disciplinas, que não é a matéria exclusiva dessa nossa disciplina, mas a gente vai precisar de alguns conceitos. Então, a empresa optante pelo Simples, quem já trabalha na área sabe disso. Você entra lá no site da Receita, entra na plataforma, joga o faturamento e ele mesmo já dá a opção para você gerar o DAS. Então, a gente, para falar a verdade, nem calcula. A única coisa que nós fazemos lá no Simples é colocar o total do faturamento. Já na outras, não. Precisa do que a gente chama de apuração. Então, gente, quando a gente está falando aí da apuração, quando eu vou comprar, e aí eu vou estar fazendo aqui a compra, tá aqui, a compra da mercadoria, aí o pagamento ou foi no disponível, se foi à vista, ou foi no fornecedor. Só que aí vai gerar uma coisinha aqui, só um exemplo, nesse primeiro momento. Vai gerar uma conta ICMS a recuperar. Um débito de ICMS recuperar, que pode estar no curto prazo, ou um débito de ICMS também. Aqui, no curto prazo, é o que eu chamo de ativo circulante, ou ICMS recuperar no longo prazo, dependendo do tamanho da minha compra, que vai estar no ativo não circulante. Porque aí tem um detalhe, que é o que eu falei agora aqui, na questão do crédito. Então, essa visão aqui do crédito tributário é porque a gente começa a perceber que na compra dos meus insumos, por que eu digo insumos? De novo, na indústria, vocês entenderam o que é, que eu falei ainda há pouco. No comércio, é a compra de mercadoria ou estoque. E nas prestadoras de serviço, eu também tenho a mesma linha de raciocínio, gente. São os insumos necessários que eu irei precisar para desenvolver a prestação de serviço. Aí também depende do segmento do prestador de serviço. E aí é uma outra situação. Vou botar aqui, se eu imaginar uma empresa de transporte, qual é o meu trabalho? É prestação de transporte. Isso é uma transportadora. Então, vou precisar de um caminhão. Para precisar do caminhão, tem que ter o pneu. Então, aí entra os insumos, a gasolina, o óleo, os lubrificantes, tudo que eu preciso do caminhão para funcionar. Aqui é só um exemplo.
Então, meninos, quando eu começo a olhar em termos de crédito tributário, é interessante nós analisarmos porque a gente já entra aqui a um fato de eu ter direito a receber, que conforme eu vou estar fazendo a apuração de novo, a apuração tributária são lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado, menos a simples que eu pago pelo faturamento, ou melhor, recolho, né? A gente diz isso. É feito o recolhimento. E aí, uma outra situação, gente, eu coloquei aqui como está na lei. Teste de impairment, e nós temos uma lei para isso, uma norma contabilidade. E o teste de impairment, a gente fala de o teste de recuperabilidade da avaliação do ativo. E aí vem uma pergunta. Quem poderia me explicar o que seria essa recuperabilidade de ativos? Se vocês já ouviram falar, alguém já viu alguma palestra, alguma live, algum curso ao longo da sua jornada acadêmica? Desde que você entrou no curso até o momento atual, você participou de algum evento ou viu nas redes sociais essa palavra, impairment, teste de recuperabilidade? Aqui eu botei só alguns tópicos, né? Quem poderia, assim, no seu ponto de vista, o que você, se ouviu, o que foi que você entendeu sobre isso? O que seria teste de recuperabilidade de um ativo? Eu só faço isso nos ativos. Quem poderia me explicar? Beleza, Renan. Alguém já ouviu falar nessa palavra, gente? O que é recuperar um ativo? Que é o teste de recuperabilidade. O que é recuperar um ativo? Como é que vocês entenderiam? Vou fazer uma outra pergunta para ver se clareia. Todo mundo sabe o que é uma depreciação? Depreciação de um bem? Perda de valor ao longo do tempo. Aí depois eu volto aí no impairment. Todo mundo sabe o que é uma depreciação de um bem? Sandro, é isso aí mesmo. Tem a ver com reavaliação de ativo. Ele tá, a recuperabilidade do ativo é reavaliar o ativo. O que é depreciação, meninos? O que é que vocês entendem por depreciação? É quando o produto vai perdendo o valor dele ao longo do tempo, pelo uso, pelo avanço tecnológico, ele vai tipo, meio que Quem se pode tornando me obsoleto. explicar o que é depreciação? Que eu falei ainda há pouco, né? Eu botei no exemplo ali. Então, o que é que seria a depreciação? Ninguém? Seria o valor que o bem Das duas, umas. Ou todo mundo sabe, em um período. né? Então, bora lá, né? É para a gente ganhar tempo. Para a gente estar dando continuidade. Eu peço que depois vocês comecem a dar uma olhadinha lá no material, pessoal, tá bom? Eu acho que eu já coloquei lá. Se puder, dar uma colocada lá. Então, vamos lá. Teste de impairment, né? É qualquer ativo não circulante. Não está dizendo, mercadoria não tem recuperabilidade. Aí é um exemplo, um veículo. Quando eu estou falando de teste de recuperabilidade, gente, é saber por quê. Todo meu ativo imobilizado, o ativo imobilizado é um subgrupo do ativo não circulante. Então, o que acontece? O meu veículo, os meus maquinários, eles tendem, com o passar do tempo, a se desvalorizar. Aí, o que acontece? Marcos, eu estou lendo sim, só o Sandro está respondendo. Só para colocar aqui, só quem colocou no chat, eu estou acompanhando o chat.
É só o Sandro que colocou e eu disse que sim, que tinha a ver. Beleza? Se alguém está escrevendo, não mandou uma mensagem, mas até agora é só o Sandro aqui que respondeu a minha pergunta. Seria Você tinha respondido noções básicas lá de tributária, né? Quando eu falei lá da crédito tributário, e os outros disseram que não. E da depreciação foi o Sandro aqui que me respondeu. Que me fez aqui que tem alguma coisa a ver. Pois, Pedro, eu não estou ouvindo não, Pedro. Se falaram no áudio, eu não estou ouvindo ninguém, não. Eu falei, professor. Eu acho que o senhor não ouviu, não. E eu não desativei Alô? Tá ouvindo, não, eu não professor? cheguei a desativar os microfones, não. Pois eu não estou ouvindo, meninos. O volume aqui está no máximo. Aqui, ó, acho que vocês estão vendo aí na câmera, o volume está no máximo. Deixa eu ver aqui uma coisa, mas eu não desativei nenhum áudio. Professor? Eu não fiz não desativei o áudio, não. Eu estou vendo as mensagens de vocês, mas eu não estou ouvindo. Não, Sandro, eu estou sem fone. Não tem conexão de fone. Eu estou sem os fones, mas não cheguei e não desativei, não. Os áudios estão normal. Pode ter sido, Rian. Porque eu estou pegando aqui, eu pego pelo e-mail da Fatene, né? Eu entro pelo e-mail da coordenação, então estou usando a plataforma aqui da Fatene. Por mais que seja a máquina, mas eu uso o sistema, o Gmail que eu estou utilizando aqui é o e-mail da coordenação. Tanto que eu recebo por lá, e realmente eu não estou ouvindo vocês. Então vai ficar só pelo chat mesmo, menino. Realmente eu não estou ouvindo. Tá mudo aqui o som de vocês. O chat eu consigo ver direitinho, mas o áudio a mim não está chegando. A Vitória colocou agora. O Rian, Sandro. Deve ter dado. Vai dar certo sim, Rian. Realmente o áudio não tá funcionando, não. É só mesmo, acho que é por seu uso lá da plataforma da faculdade. Eu utilizo pelo e-mail deles, que é para ficar o registro, né? A gravação, até porque a gente vai precisar mostrar para o MEC depois, então fica registrado pelo endereço da faculdade. Então, depois eu faço as perguntas, então. Bora lá, então, dar continuidade aqui, meninas, porque realmente eu não consigo ouvir o som de vocês. Então, bora lá, para a gente aqui ganhar um tempinho, né? Então, pessoal, o que ocorre? Quando eu falei lá do que era a depreciação, e que a gente entende como sendo a desvalorização, né? Eu acho que foi o Sandro que colocou aqui. Pronto, só puxar aqui e voltar aqui, porque eu recebi outras mensagens. O Luiz colocou que é quando o bem perde o valor em um período de tempo. Isso, Luiz. Então, o que é que ocorre? Entendamos depreciação assim. A partir do momento que eu compro a mercadoria, ela não precisa nem chegar na minha empresa. A partir do momento que eu faço a aquisição dessa mercadoria,
ela já começa a ter a desvalorização. Por isso que a norma contábil diz assim, que mensalmente eu preciso contabilizar a desvalorização pelo uso do bem. O nome dessa conta é depreciação acumulada, que é uma conta redutora do ativo. A depreciação, ela pode estar no curto prazo e no longo prazo. Depende da vida útil do bem e do período, ou melhor, o exercício social contábil, que foi o início logo da nossa matéria, né? O que era exercício social e o que era exercício contábil. Então, meus amigos, o que ocorre? Exemplo, se eu adquirir um bem hoje e esse bem, a vida útil dele tem 5 anos, eu vou depreciar o bem 4 meses esse ano, né, até dezembro, a curto prazo, e a partir de 2021 passa a ser longo prazo. Lembrando que na virada do ano, quando chega em janeiro, vem 12 parcelas para o curto prazo e as demais ao longo prazo. Onde é que eu vejo a vida útil de um bem? A Receita Federal do Brasil, lá no site da Receita, ela tem uma tabela com vários bens e ela faz uma sugestão lá de vida útil do bem. Um exemplo, um veículo, são 10 anos. Então, um veículo para a empresa, com 10 anos, ele não vale mais nada. A depreciação vai estar o valor do bem. Então, quanto é que custa o bem? 0. Depois de 10 anos, eu paro a depreciação porque ele está totalmente depreciado. E aí nós temos várias metodologias de depreciação, conforme o uso do bem. Exemplo, eu tenho a depreciação, o cálculo de forma normal, a sistemática normal, que é a linear, que a gente chama. Eu tenho uma depreciação acumulada, se eu uso o bem por mais de um período de produção. O que é período de produção? E aí, não sei se todo mundo sabe da informação de turnos produtivos. O turno comercial, que geralmente é de 8 às 18. Nós temos o primeiro turno, que pega de 5 da manhã até 1 hora da tarde. O segundo turno, que é de 1 da tarde às 10. E o terceiro turno, que é de 10 a 6 da manhã do outro dia. Normalmente, essa nomenclatura é usada em indústrias, e aí a gente explica lá nos custos, ou na cadeira legislação trabalhista, é explicada essa informação. Por isso que quando eu falei para vocês, que aqui a gente vai estar trabalhando com vários outros assuntos, disciplinas, lógico, mas do cunho do que nós estamos aprendendo. Incitar vocês essa percepção do que vocês já aprenderam, o que a gente vai aprender. Quem já viu, está revisando. Quem não viu, vai estar aprendendo aqui, a gente vai caminhar devagarzinho. Então, quanto mais eu uso aquele bem, mais ele se desvaloriza. Se a gente vier a pensar em uma máquina, por exemplo, ela tem uma correia que ela vai afrouxar, o óleo que vai secar, determinados lubrificantes vai acabar ressecando, evaporando, dependendo de como é a máquina, e ela vai precisar de manutenções. Aí entra uma outra que não é depreciação, aí é despesa com manutenção. Mas imaginemos o seguinte, eu compro uma máquina que lá na tabela da Receita Federal diz que aquela máquina específica ali que eu comprei, a vida útil dela é de 8 anos. Só um exemplo aqui para nós entendermos. E eu, enquanto gestor, estou vendo que a máquina está começando a dar problema demais, eu estou tendo muito gasto com manutenção, e aí os gestores decidem vender a máquina. Por quanto eu vendo a máquina? Aí é onde entra nesse contexto aqui, o teste de recuperabilidade. Porque qualquer ativo não circulante, perda por desvalorização, seja pelo uso ou por obsolescência de mercado, ele pode se desvalorizar porque aquela máquina específica
já não tem mais aquela linha, os novos modelos são completamente diferentes, aí ocorre muito para carros, perda por decréscimo de expectativa ou estima de geração de benefícios futuros, é o que eu acabei de falar, eu estou tendo gasto demais de manutenção e o retorno que ele me dava diminuiu, pode ser significativamente. Aí aqui que vem o meu problema maior, é que o valor contábil é bem diferente do valor de mercado. E aí, por quanto eu vou vender esse bem? Aí eu tenho que ter uma base. Eu tenho que aprender a calcular. Aí vem, a base da estimativa é a menor unidade geradora de caixa. Aí entra num outro contexto que nós vamos aprender, que nós chamamos de valor justo. Não sei se algum professor de vocês comentou lá o valor de... Isso, Vitória, valor de mercado. E aí a gente vai precisar de uma informação que era o valor justo. E aí o que é o valor justo? Eu nem boto para mais, nem boto para menos. Eu tenho que entender qual é essa fronteira. E que valor é esse? Eu tenho que chegar numa expectativa, e a gente vai aprender isso contabilmente, bem devagar. O que eu, pelo menos, começo a provocar em vocês, eu vou colocar lá, inclusive, as normas de contabilidade, para que a gente comece a ler, gente. A gente vai precisar fazer aí umas leituras. Eu vou ver se eu coloco, inclusive, lá o manual das sociedades. Manual de contabilidade das sociedades anônimas. É a versão PDF. Eu estou vendo que eu acho que eu vou conseguir, se der, eu andei pesquisando aí, eu acho que logo eu devo estar colocando. Pelo menos é uma base de consulta que é a norma de contabilidade traduzida numa versão acadêmica, né? Para que a gente possa estar lá, um e-book, né? E aí vem, para nós entendermos o teste de recuperabilidade, o tão chamado impairment, fatores internos, que são os indicadores, o que eu preciso entender dentro da minha empresa, como é que ele acontece dentro da empresa, e, em contrapartida, o valor externo, as informações externas. Evidência de obsolescência ou dano físico, eu estou gastando demais com manutenção, o valor de mercado está em declínio, mudança da expectativa do uso do bem. O novo bem tem a parte tecnológica, os avanços tecnológicos estão deixando meu produto obsoleto. O relatório, aí, quando eu falo relatório, que eu posso também fazê-lo, eu chamar um engenheiro industrial, ou o pessoal que trabalha com mecatrônica, ou mecânica industrial, que tem algumas linhas disso, que eu tenha um laudo de um técnico e me diga qual é a capacidade produtiva daquela máquina. Então, não sou eu, contador, que vou fazer isso. Aí, quando eu estou falando aqui de laudo técnico, eu estou buscando o apoio de um outro profissional dessa área industrial, ou se for um veículo, alguém que entenda de engenharia mecânica, né? Alguém aí que trabalha como projetista de carro, no mestre, aí, base no laudo dele é que eu vou transacionar esse meu bem lá no mercado. E principalmente, como é que o mercado ele se trabalha ou como é que ele se comporta. Então, eu tenho um valor contábil do ativo, que é o valor contábil do ativo? É aquele valor da compra do bem menos a depreciação. E aí vai ficar aqui uma pergunta, eu vou colocar lá no fórum da gente, ver se eu boto aí um fóruzinho sobre isso, sobre impairment, e aí, qual é o impacto da benfeitoria para o valor do bem? Lógico, em contrapartida à depreciação e em contrapartida ao impairment. Eu acho que todo mundo sabe o que é benfeitoria, né? Benfeitoria não já está dizendo. Eu melhorar o bem. Então, qual a relação direta? Já fica aqui a pergunta. Eu vou colocar lá no fórum para vocês me responderem. Qual a relação direta ou indireta? Aí eu estou falando de impactos. Qual seria o impacto da benfeitoria em relação à depreciação contábil e ao teste de recuperabilidade? Aí é o ponto de vista de vocês. Né? Então, se a gente está falando que teste de impairment eu avaliar o bem, eu não estou precisando... é um detalhe, essa pergunta, gente, não é para calcular.
Não é cálculo que eu quero, é uma visão teórica ainda, porque a gente vai... Eu só posso entrar logo na contabilidade se a gente entender pelo menos a teoria, como é que funciona, né? Então, eu tenho aqui o valor do ativo, eu tenho os indicadores interno e externo, o teste de recuperabilidade, que esse impairment é o valor recuperável. E aí, dentro desse contexto, qual é a visão de cálculo? É verificar que se o valor recuperável futuro tem essa projeção de caixa inferior ao montante que ele seria registrado. Por quê? Eu não posso, gente, num teste de recuperabilidade, o que a gente chama assim... Vou repetir, Vitória, é porque eu voltei lá para o PowerPoint para mudar a lâmina. A pergunta é, qual é o impacto da benfeitoria de um ativo? Aí pode ser veículos, ativo imobilizado, pronto, para ficar melhor, para vocês entenderem, já que a gente está falando de recuperabilidade. Qual o impacto da benfeitoria no ativo imobilizado? Abre parênteses. Impacto, estou falando fatores internos, fatores externos, certo? Qual o impacto da benfeitoria do ativo imobilizado em comparação à depreciação contábil e o teste de recuperabilidade? O que é teste de recuperabilidade? Eu tenho um ativo e quero vendê-lo antes dele estar totalmente depreciado. Exemplo, eu tenho uma máquina e a vida útil da máquina diz que são 8 anos. Eu estou usando a máquina, quando chegou 5 anos de uso, eu percebi, enquanto gestor, percebi que a máquina está me dando muito trabalho, eu estou tendo muito prejuízo com despesa de manutenção da máquina. Qual foi a decisão do gerente industrial? Vende a máquina. Aí eu quero vender a máquina. Por quanto eu vou vender essa máquina? Para eu chegar no preço da venda dessa máquina, eu vou ter que fazer o teste de recuperabilidade. E para eu fazer o teste de recuperabilidade, eu preciso saber o valor do bem, valor contábil da máquina, o valor que está na depreciação, e aí eu vou chegar no cálculo do que seria o valor da venda. E aí essa cadeiazinha, gente, ela entraria dentro desse contextozinho que, quando eu estou falando aí em teste de recuperabilidade, é isso aqui que eu preciso saber. É o valor contábil, a depreciação acumulada e o teste de recuperabilidade. Então, eu preciso saber desse contextozinho aqui. Por quê? Esse teste de recuperabilidade é o valor que eu vou precisar saber para que, a partir daí, eu possa provocar a venda. A venda do bem. Porque a minha empresa não vende... Eu preciso saber o valor contábil, a depreciação acumulada e fazer aqui o teste de recuperabilidade. Para eu saber qual é o valor de venda desse bem. Então, quando eu faço benfeitoria num produto, gente, ele vai ter um impacto aqui em relação a esse contexto. Foi essa pergunta aqui que eu tinha feito. Tá certo, Vitória? E aí, como é que eu chego nesse cálculo, né? Como é que eu entendo aqui? Para eu fazer o ajuste para as perdas de desvalorização decorrente do ativo que eu falei agora, a obrigação de avaliar os ativos.
no mínimo anualmente. Aqui, gente, só pegar aqui assim, ó, eu vou chamar a atenção a essa frase aqui, ó, que é o que a gente, na contabilidade, normalmente, a gente faz. O que é que normalmente a gente não faz? Essa avaliação anual. É porque muita gente diz assim, eu não sou obrigado a ler. Não, de fato, obrigado você não é. Mas é interessante que a contabilidade começa a fazer, e normalmente a gente só faz o quê? Aquela depreciação acumulada mensal, porque é obrigado. E aí é que a gente começou a falar desde o início das nossas aulas, é que a contabilidade, gente, gera informação para, aí eu até falei, partes interessadas. No canal lá que eu sugeri para vocês, eu tenho, inclusive, que eu tenho um videozinho que fala quem são os usuários, né? Agora, parte interessada não é só quem usa, mas para quem possivelmente venha em momento futuro a usar. Aí eu faço depreciação porque é obrigado, mas não faço avaliação porque não sou obrigado. Eu só vou fazer quando eu vou precisar vender o bem, que é o caso agora. Então, sugere-se que, ao final do ano, quando eu vá encerrar o exercício daquela entidade, que eu, pelo menos, saiba quanto está o valor contábil em comparativo ao valor econômico de mercado. Por isso que a gente diz assim, nós geramos dentro da contabilidade, nós trabalhamos em 3 tripés. A do meio, que é o elo, é a informação contábil, e aí, a partir dela, eu tenho a informação financeira e tenho a informação econômica. Alguns alunos aqui devem ter visto custos, eu acho. Quem viu custos e quem não viu, vai ver. A gente calcula uma coisa chamada ponto de equilíbrio, e nós calculamos ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio financeiro e ponto de equilíbrio econômico. Por isso que se faz necessário e é mister entender que não pela obrigatoriedade, nós não devemos fazer a contabilidade só porque nós somos obrigados a desenhar o esboço do patrimônio e das relações patrimoniais. Tranquilo, Eric? Fique despreocupado. Depois só dá uma olhadinha lá no restante da aula. Abração, saúde e paz, meu querido. E aí, o que ocorre? Eu não tenho que fazer só o que a lei me exige. Tanto que nós temos uma cadeira chamada contabilidade gerencial. Eu estou gerenciando o quê? Só as operações, o ciclo operacional? Ou eu gerencio o ciclo financeiro e econômico? Professor, a gente faz isso, porque tem o setor financeiro da empresa, tem o setor jurídico da empresa. Tá, mas aí você gerencia as informações para essas avaliações, e aqui que é interessante, que pena que o áudio não está funcionando, para que eu gostaria de ouvi-los, né? Aí acaba ficando um pouquinho unilateral aqui. E aí, meninos, o que ocorre? Aqui um exemplo. Um ativo está registrado contabilmente por R$10.000 e seu valor recuperável é de 8.000. Teremos que ajustar a diferença de perda de 10.000 menos 8.000, da seguinte forma. O meu ativo está lá por 10.000. Mas quando eu vou olhar ele em valor de mercado, a recuperação daquele bem específico, né, nesse exemplo, é de 8.000. Aí eu vou ter que fazer um ajuste contábil. Perda por desvalorização de ativos é uma despesa, é uma perda que eu estou tendo. Para falar a verdade, não é despesa. Nas normas que eu coloquei para os senhores, a gente precisa lá entender, meninos, a diferença de receita para ganho e perda para despesa. Comece a dar uma olhadinha lá nos materiais. Na norma que eu coloquei para vocês, tem isso. Dê uma lidazinha. Existe diferença. Porque perda não é despesa. Elas têm a mesma natureza, mas ela não é despesa. Tanto que eu falei ainda há pouco. Lembra da classificação do gasto? Custo, despesa, investimento, desperdício, perda, ela tem uma natureza de que ela impacta o meu resultado, mas ela não é uma despesa. E aí eu vou gerar uma conta redutora do ativo,
E aí vem uma pergunta, todo mundo sabe o que é conta redutora, né, meninos? É uma conta redutora, não está dizendo, reduz uma outra conta, o valor de outra conta. E a natureza contábil dela é inversamente proporcional. Exemplo, a conta depreciação acumulada, eu coloquei ainda há pouco, ela é credora. Por que ela é credora? Porque ela desvaloriza o ativo. Por isso que se faz necessário, para a visão gerencial, dependendo também do porte da empresa, eu ter uma conta sintética depreciação acumulada e dentro dela várias contas analíticas, depreciação acumulada de máquina, depreciação acumulada de veículos, depreciação acumulada conforme o bem, para um melhor gerenciamento e visão. É uma coisa que a gente chama, depois vocês dão, quem não ouviu, a palavra contas transitórias. E isso que eu estou falando, gente, é plano de contas. E normalmente é explicado por uma coisinha chamada manual de contas. Só abrindo aqui um parênteses e aproveitando aqui a aula, dos que estão aqui presentes, eu gostaria de saber, se possível, me bote aqui no chat, responde se sim ou não. Eu falei para vocês que eu estou querendo fazer um trabalho em grupo, né? Eu vou dar uma olhada em quantidade de alunos que nós temos, para que a gente faça tudo isso que a gente está vendo na teoria, fazer isso na prática. Porque a gente vai culminar com investimento societário de uma empresa na outra. Uma empresa comprando ações, como é que contabiliza? E tudo isso que a gente está vendo na teoria, tanto é cobrado em vocês nos exames de suficiência. Não sei se tem alguém aqui dessa turma que vai fazer o exame agora, está escrito, mas provavelmente quem vai para o 7º semestre do ano que vem já pode fazer o de março. É um assunto que certamente vai cair. E aí era interessante de saber se vocês colocam, porque a gente vai ver na prática, gente, do básico. Aí, conforme vocês vão evoluindo, eu vou aumentando o grau, né? Então, a proposta é fazer 1 ou 2 meses, ou até 3 meses, depende do grupo. Do primeiro que seria o básico, o segundo mês, uma coisinha melhoradinha, e o terceiro mês, um pouquinho, pelo próprio nome diz, avançado. Contabilidade comercial, financeira, trabalhista também, a gente adentra aí o setor pessoal, além de vocês terem contato com o próprio sistema de contabilidade, a interação ajuda. E outra, não precisa instalar. É o sistema que a gente utiliza, alguns aqui já usaram, ele roda na nuvem, então você acessa de casa, não tem problema, não precisa estar na Fatene, só precisa ter um computador, porque no celular ele não pega direito, ele cai muito. Então, quem tiver interesse, me fala, porque eu vou levar um tempo para montar. Então, quanto mais tempo for aprovado, eu ganho um tempo em montar e vocês ganham tempo para fazer, certo? Então, vou auxiliar sim, Vitória. A proposta é que nós façamos grupos, mas aí eu vou auxiliar as empresas, que vocês vão abrir uma empresa. A proposta é desde o início, da abertura da empresa e a movimentação contábil. E aí eu vou estar tirando dúvidas pontuais para cada grupo. Eu não vou querer que os grupos conversem entre si. E aí depois eu vou explicar por quê. Qual é a ideia do trabalho. Porque aí vai ter uma relação também com as cadeiras que vocês já fizeram, legislação trabalhista, contabilidade gerencial, contabilidade de custo. Então a gente vai envolver até matemática financeira, porque vai ter investimento, aí tem taxa de juros. Então, mexe com todas as outras disciplinas. E para quem está fazendo internacional comigo na quarta, aí tem um foco também que pode ajudar lá. Eu não sei lá se desculpa, na segunda-feira eu estou com a contabilidade internacional. Vai ajudar também na matéria que eu estou ministrando lá às segundas, né? Quem está fazendo as duas, uma se complementa na outra, então vai dar uma abertura maior. Então, quem gostar aí, Vitória e Matias se pronunciaram por sim, eu faço o seguinte aqui, gravado. E quem tiver o contato de WhatsApp, me respondam lá na plataforma até sexta-feira. Eu vou colocar lá uma enquetezinha. O que é que vocês acham, tá bom? Então, o lançamento seria esse, meninos. Perdas por desvalorização, lá no resultado, uma redutora, contas de desvalorização no ativo.
Aí tem aqui a nota. Não se ajusta eventual ganho no valor recuperável superior. Então, eu ajusto a perda, mas eu não ajusto se ele tiver avaliado a maior. A gente vai ver também outros exemplos, porque foi só um exemplo rápido, gente, para que a gente possa também estar dando continuidade. E aí, o que acontece? E aí nós temos uma outra demonstração contábil, a demonstração do resultado do exercício, que, inicialmente, a gente entende assim, as contas e resultados são despesas e receitas. Eu falei ainda há pouco, é por isso que eu falei para vocês, a gente precisa começar a dar uma lida aí nas normas. Lá, as contas de resultados são receita, despesas, perdas e ganhos. E aí eu tenho tanto ela contábil como eu tenho ela financeira. Os aspectos econômicos, geralmente, quando a gente olha a visão econômica, é quando a gente faz uma projeção gerencial. Mas as demonstrações contábeis, elas são contábeis financeiras. Agora, com projeção econômica, porque eu posso projetar as demonstrações contábeis. Eu posso tentar fazer essa... Por isso que a gente olha estatísticas, tanto que a cadeira de orçamento empresarial, o cunho é estatístico. É eu saber fazer uma projeção, uma média, um desvio padrão. Por que eu preciso saber disso? Para poder montar a minha projeção financeira e estar atrelada ali ao meu ciclo financeiro. E aqui é um exemplo simples do que vocês já viram do que seria a demonstração de resultado, culmina, ou melhor, inicia a cadeia das informações com a receita bruta de bens ou de serviços. Por isso que a gente não usa vendas de mercadorias, porque aqui venda de bens e serviços é aplicado às empresas industriais e às empresas comerciais, ou serviços, porque é a prestadora de serviço. Por mais que nós falamos a prestação de serviços, mas nós estamos vendendo serviços. Certo? E aí vem aqui uma estrutura, eu não vou ler todas elas, que vocês podem acompanhar, e no final chega essa última conta, né? Lucro ou prejuízo líquido do exercício. Aí, gente, eu vou voltar aqui um igual acima. Eu vou colocar aqui só pelas parciais, né? Receita bruta de venda ou serviço. Aí chega uma parcial de receita operacional líquida. O nome já está falando, quanto o operacional da minha empresa, de fato, gerou de recursos. E aí é o ganho. Ali é que eu tô vendo. E aí vocês vão ver na cadeira administração financeira, orçamentária, e na cadeira análise das demonstrações contábeis, a DRE é a que me dá os indicadores de rentabilidade, é só a título de informação. Aí vocês começam a entender que eu parto, o pressuposto dos indicadores de rentabilidade sai daqui, da DRE. Aí eu tenho o CMV, custo da mercadoria vendida, custo dos produtos produzidos ou custo dos serviços vendidos. O nome muda. Vocês já devem lembrar lá, né? Quando eu vendo a mercadoria, o estoque e a contrapartida é custo da mercadoria vendida. Todo mundo viu assim, gente? A saída do estoque. A saída do estoque é débito de CMV, né? É aquela coisa assim, débito de CMV e crédito, estoque, que é a valor de custo, não é valor de venda, que é o preço de venda. E aí, as parciais, né? Resultado bruto, aí despesas administrativas ou comerciais, resultado operacional da atividade operacional própria. Aí vem receitas e despesas financeiras, aí vem igual resultado antes do imposto de renda. Essa continha aqui, resultado antes do imposto de renda, as pessoas adoram o nome em inglês, né? Parece que em inglês é mais bonito. É igual agora, teste de recuperabilidade, a gente só escuta impairment. Outra palavra, compliance,
que é o teste de conformidade. Aí o pessoal fala compliance. Né? Nomes que as pessoas adoram, está só no idioma inglês. Eu botei, inclusive, lá em inglês, para induzir vocês isso. Eu coloquei um questionário, meninos, lá já na plataforma, e eu faço uma pergunta do que é EBITDA. O EBITDA nada mais é... Dá nojo mesmo, Rian. E principalmente quando a tradução não tem nada a ver, menino. Que às vezes você vê umas traduções aí que você se coça todinho. Principalmente em contabilidade. E aí, o que ocorre? A palavra EBITDA é justamente isso aqui, ó. Resultado antes do imposto de renda. Aí eu coloquei isso porque algumas literaturas falam assim nesse nome. Aí aqui é a provisão para os impostos, participação nos lucros, que é isso aqui que a gente vai trabalhar depois nas relações societárias, e o lucro ou prejuízo do exercício. E aqui, esse lucro ou prejuízo do exercício, nós sabemos que ele vai lá para o patrimônio líquido, lucro ou prejuízos acumulados. Não é assim? E aqui foi o que eu falei para vocês. O que é o EBITDA? Earned Birth Tax, Interest, Depreciation e Amortization. É o lucro antes das taxas e impostos, depreciação e amortização. Que aí a tradução é o LAGIDA. Lucro antes dos juros, imposto, depreciação e amortização. E aí é o que é importante nós sabermos, porque é um indicador, gente, que eu preciso estar... É um indicador que eu preciso estar atento, porque é a partir dele que o mercado financeiro de ações se analisa. Eu fiz só a digitação errada. É a partir dele que faz as análises. Então, as empresas, eles entendem como? Quanto é o LAGIDA da empresa? Não é só olhar o balanço patrimônio, quanto eu tenho de disponível, que aí é o que a gente chama de liquidez. A empresa pode estar com a liquidez estável, mas a rentabilidade dela, que é o que sai da DRE, pode estar em declínio. Ele pode estar tendo perdas parciais de mercado. Por isso que a gente olha assim, a rentabilidade, eu olho para a DRE. A liquidez, eu olho para o meu ativo. A gente falou agora. Então, eu botei um foco especial no ativo não circulante, porque tem a avaliação de ativos. E aí eu tenho a avaliação das minhas obrigatoriedades, que são as minhas obrigações. Passivo circulante e não circulante, que ali mostra o meu grau de endividamento. Aí alguém vai dizer assim, mas meu grau de endividamento está alto, mas eu tenho muito estoque. Você não tem garantia nenhuma que você vai vender todos os seus estoques. E ainda corre o risco de você vendê-lo a prazo. E aí o seu ciclo financeiro, que é o que seria o ciclo financeiro, é das minhas vendas. E aí o meu ciclo financeiro da minha venda, eu vendi muito a prazo, vendi, mas não recebi. Vai impactar meu ciclo econômico, porque a minha obrigação está chegando antes do meu recebimento. E aí acaba que, indiretamente, vai estar tendo o quê? Impactando a minha visão contábil. Por que eu digo impactando a minha informação contábil? Porque eu até estou vendendo, mas eu estou vendendo a prazo. Aí está lá na conta a receber, como a gente falou ainda há pouco. E aí, gente, a gente começa a perceber aqui uma outra demonstração, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, que é justamente a continha que eu falei. A contrapartida dessa aqui, lucro ou prejuízo do exercício, normalmente ela aqui é representada como o LLE, né?
algumas nomenclaturas a gente vê assim, ela entra como LLE, lucro líquido do exercício, ela é a contrapartida do lucro ou prejuízo acumulado. E aí eu tenho a demonstração do lucro ou prejuízo acumulado. Como eu tenho antes, e aí como é lógico, ela é fechada no final de cada exercício. Isso é o que a lei diz. Mas, se eu tenho uma visão gerencial de acompanhamento, eu posso estar fazendo isso mensalmente. A minha DLPA mensalmente. Como é que está a minha evolução do início do mês e no final do mês? Que a DRE é mensal, né? A DRE, ela abre e fecha mensal. É uma demonstração mensal. A DRE é mensal, né? Eu tenho um balanço, um balancete de verificação, que também é mensal. Eu posso fazer também as outras demonstrações mensalmente. E a DLPA, que é esse modelo aqui que eu estou apresentando para vocês, ela é obrigada lá pela lei, está aqui o modelo, né? Ali é só a parte conceitual, pessoal, para que vocês podem estar lendo depois com calma. Então, a DLPA está aqui, ó. O saldo do início do ano, as mutações, ajustes de exercícios anteriores, mudança de política contábil, e aqui eu chamo a atenção porque tem uma norma específica que fala do que é mudança contábil, que eu só posso mudar depois do final do exercício, porque aí você diz assim, mas professor, mas então por que que tem aqui ela? Porque eu posso iniciar um novo exercício com uma forma diferente de avaliar, uma forma diferente de contabilizar. A empresa era contabilizada por vamos imaginar aqui, uma indústria têxtil, não, é uma indústria têxtil, mas vamos colocar aqui uma farmácia, vamos entender aqui. Uma farmácia tinha uma empresa de contabilidade terceirizada, o serviço não era interno, era terceirizada. Então, a farmácia, em 2019, estava com a contabilidade de uma empresa de contabilidade A. E, a partir de 2020, é contabilizado na empresa B. Houve mudança de empresa de contabilidade. Possa ser que a forma como se contabiliza, a estrutura de plano de contas transitórias, enfim, depende de como o novo contador vai receber, ele pode sugerir mudanças mais assertivas para aquela farmácia. Então, alguns procedimentos serão feitos de outra forma, mas dentro da lei. Aí recai nisso aí, mudança de política contábil. E nós temos uma lei específica para isso aí. Então, meninos, aqui está o exemplo de como eu inicio e como eu finalizo. Aí diz que se eu fizer a DLPA, ou melhor, ela está aqui, né? Patrimônio líquido, a mutação do patrimônio líquido está aqui. Ela está registrada. Agora, está aqui um exemplo. Se eu me tratando de uma empresa de SA limitada de grande porte, imagine o segundo balanço, ou o seguinte balanço, né? Ela entra lá no grupo do patrimônio líquido. Então, só a título de conhecimento, como é que eu olho aqui a forma como é que ela se comporta. Eu tenho um capital social de 1.000, reserva legal de 50, reserva estatutária, o nome já está dizendo, está no estatuto, e um PL total de 1.130. E aí o que ocorre? A DRE do ano seguinte me deu um resultado líquido de 300, desse lucro será destinado 5% para a reserva legal, aí o nome já está dizendo, é pela lei, 10 estatutária, 30 será distribuído, que é dividendos, e o restante vai ser retido para a expansão. Lembrando que esse material aqui já está lá, meninos, tá bom? Então, bora lá. A DLPA, saldo inicial do ano foi 0, mais o lucro do período, 300. A destinação da reserva legal, 15. Aí a divisão conforme o anterior. E saldo final de X1, 0, por quê? Porque a DLPA, ela inicia com 0 e termina por 0, porque foram distribuídos. Os lucros foram alocados.
Então, pela alocação, e aqui tem um detalhe, é a mudança que houve nas normas contábeis em 2007, que antes não era assim. Eu apresentava sempre o saldo inicial e o saldo final, mas para a nova legislação eles são zerados. E aqui eu estou fazendo aqui o comparativo. Aqui o comparativo em que, como era no X0, e após a DRE que eu apresentei do novo exercício de X1, como é que ficou a composição do novo patrimônio líquido? Capital social continua o mesmo, reserva para expansão, no exemplo que eu coloquei aqui, era a diferença, né, da DRE, que é o 165, a distribuição que foi realizada, e agora o meu PL, ele saiu de 1.130 para 1.340. E aí eu confronto aqui a avaliação. Então, quando eu olho as demonstrações, gente, eu não consigo enxergar todas as informações só olhando para o balanço patrimonial, não. O balanço patrimonial vai me gerar várias dúvidas, porque lá eu não tenho contas analíticas, eu só tenho contas sintéticas ou grupo de contas. Então, quando a gente fala que a demonstração contábil ela serve para os usuários da contabilidade, quem são esses usuários da contabilidade? Quem eu chamaria de usuário da contabilidade? Porque se eu for olhar só para o balanço, por isso que normalmente a gente olha relatórios de contabilidade. Eu preciso entender os relatórios, e por isso que eu analiso os últimos 5 anos, os últimos 3 anos. Um investidor econômico, ele vai analisar, sim. Algumas empresas publicam no seu site que eu consigo olhar o grau evolutivo de como está se comportando cada conta. E aqui está um exemplo claro do que a gente está falando. Aí, gente, a gente vai entender aqui essa DMPL, né? Demonstração da mutação do patrimônio líquido. Todas essas demonstrações, no trabalho que eu vou propor a vocês, nós vamos ter que fazê-las. Como as médias e grandes empresas vai estar trabalhando. Tranquilo, Lucas, não se preocupa não. É compreensível. Então, a demonstração da mutação do patrimônio líquido, ela substitui a demonstração do lucro ou os prejuízos acumulados. Então, a lei diz o que? A norma contábil. Se você fizer a mutação do patrimônio líquido, aí a gente começa a entender o quê? Por isso que quando eu estava apresentando o balanço, eu só me reportei inicialmente aos ativos, porque os outros eu consigo enxergar nas outras demonstrações. Aí eu começo a fracionar o balanço patrimonial. As minhas obrigatoriedades, elas são vistas em outras demonstrações, de forma bem mais analítica, porque eu tenho graus evolutivos. Então, meninos, o que ocorre? Ele me mostra lá essa seguinte situação. A DLPA diz que se eu fizer a mutação, eu não preciso fazer a anterior. Aqui está um exemplo de estrutura. Professor, obrigatoriamente é sempre desse jeito? Não, aqui eu estou dando um exemplo. Mas, essencialmente, é essas informações. O capital que foi realizado, porque se é patrimônio líquido, gente, tudo que está no grupo de patrimônio líquido vai estar aqui dentro. Não é demonstração da mutação do patrimônio líquido? Aí, agora, é claro, essa demonstração ela se adapta à realidade de cada empresa, à situação de como está a empresa. O capital realizado, reserva de investimento, reserva legal, estatutária, lucro, prejuízo acumulado se tiver e o total. E aí, meninos, para a gente aqui dar uma pausazinha aqui. Aí vem a pergunta. Alguém já trabalhou, ou dessa aqui ainda, mutação do patrimônio líquido, ou lucro ou prejuízo acumulado? Alguém já chegou a ver em alguma outra disciplina de contabilidade? Vocês vão ter que escrever, porque eu não estou recebendo o áudio de vocês, meninos. Eu já olhei aqui.
Tranquilo, Vitória. Mas deu para dar uma relembrada mais ou menos do que eu estou falando, né? Porque vocês viram na teoria. Pronto. Normalmente elas são apresentadas a teoria, mas aí a gente, como eu falei, a proposta é que a gente venha fazer isso aqui na prática. Que a gente faça todas essas transações lá no trabalho que eu vou propor a vocês, para a gente montar. Até porque o sistema mesmo ele já gera, né? O sistema que a gente vai estar utilizando e gera, mas é interessante vocês aprenderem a montar. E aí, gente, quando eu falo para vocês a preocupação que a gente tem que ter na literatura, porque semana passada, em particular, eu consultando na internet ainda encontrei esse nome aqui, ó, DOAR. E lá, o site não era tão antigo assim, porque a informação, por incrível que pareça, era 2016. Eu não vou botar aqui o nome do site, até para não ser antiético, né? Não cabe aqui a gente tecer esse tipo de comentário. Mas o que me chamou a atenção, o que eu fiquei preocupado, é porque, da forma que estava escrita, a pessoa não se teve o trabalho como é que eu posso dizer, de colocar lá no site, ou atualizar o site, para informar que essa demonstração não existe mais. Então, por isso que eu digo que eu fiquei um pouco preocupado, porque não sei se escreveu lá e o site está desativado, enfim, porque eu acabei não mexendo muito no site. Mas a DOAR, que era a demonstração da origem e aplicação de recursos, que era o balanço montado de uma outra maneira, por isso que diz aqui, porque o O de origem é o meu passivo e o meu PL. Os passivos, né? Que é passivo circulante e o passivo não circulante, e o PL. E as aplicações de recursos é o meu ativo circulante e ativo não circulante. Essa demonstração era usada no Brasil antes da convergência às normas internacionais de contabilidade. E aí os meninos estão vendo comigo às segundas-feiras lá na contabilidade internacional. Mas o que é interessante aqui para a gente é que, com a mudança das normas brasileiras de contabilidade, a DOAR deixou de existir e se criou a demonstração do fluxo de caixa. E aí eu tenho a demonstração do fluxo de caixa pelo método direto e a demonstração do fluxo de caixa pelo método indireto. Ele transformou justamente a origem e aplicação de recursos nessa demonstração, que aí tem ela completa e ela mais resumida. Por isso que é demonstração de fluxo de caixa direto e indireto. Uma é mais completa e outra é mais detalhada. E aí ele coloca a mostrar a questão da capacidade de geração de fluxo de caixa, ou tudo aquilo que venha a impactar direta ou indiretamente o meu caixa. E aí o caixa que eu estou me referindo não é o caixa só o dinheiro, mas o meu disponível. Aí a capacidade da conversão do lucro em caixa. Aí essa capacidade de conversão aqui, gente, será que o meu lucro líquido realmente está me gerando dinheiro? Porque a minha DRE, nós sabemos disso, quando eu fecho a DRE, eu já fechei no mês passado. Hoje, dia 19, eu tenho lucro de agosto, ou melhor, de setembro, desculpa. Eu estou em 19 de agosto e hoje a informação que eu tenho hoje é o lucro gerado em julho, que já foi distribuído ali na contabilidade. Aí a demonstração de fluxo de caixa é quanto de fato desse montante lá aparente que eu chamo de lucro, quanto ele foi convertido a um disponível. Efeito das minhas transações, aí entra aqui os equivalentes de caixas, aí por isso que a gente fala alta liquidez, e quando nós falamos em alta liquidez, por isso que eu falei que ativo mostra os meus indicadores de liquidez, por isso que ele me dá esse tipo de informação, e aí o caixa eu tenho um tripé, que são os 3 grupos. A questão da visão de operacional,
investimento e financiamento. Operacional, as transações que estão lá na minha demonstração de resultado. Investimento, aumento ou diminuição do longo prazo da empresa. E financiamento, aí eu estou falando das obrigações. De onde vem o dinheiro? Quem está financiando a empresa? Eu financio a empresa com capital próprio ou financio a empresa com capital de terceiro? Eu estou injetando dinheiro meu lá, o capital próprio é patrimônio líquido. O primeiro capital próprio que entra é o capital social. Os demais, que é da própria atividade, é o que eu chamo lucros ou prejuízos acumulados. Ou o dinheiro saiu de terceiros, que é o meu grupo de passivos. Por isso que eu preciso saber o impacto do meu fluxo de caixa, de onde está vindo o dinheiro. Porque alguém pode dizer assim, professor, eu já ouvi falar que ao invés de eu injetar o meu dinheiro, é melhor pegar dinheiro de terceiro e investir. Eu vou botar aqui um exemplo do que eu estou falando aqui agora. É como se nós entendêssemos assim, ó. Eu vou botar aqui um exemplo melhor. Uma determinada... O sócio A deu 20 mil, ó. O B20 A, B e C, cada um deram 20 mil. Eles têm para aplicar 60 mil. Eles têm para aplicar 60 mil. Aí a pergunta é, qual é o melhor? Botar, vamos imaginar aqui assim, qual é o melhor eu fazer? Vamos imaginar que essa situação aqui é assim, gente. Já que eu estou falando de fluxo de caixa. Qual é o melhor lançamento? Eu pegar o dinheiro próprio e botar aqui capital social e disponível, 60 mil, ou eu fazer assim, R$60 mil no disponível, eu vou botar aqui separado para vocês entenderem. Só montar aqui uma situaçãozinha aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo colocar. E aí esse lançamento é assim, ó. Débito de... Eu vou fazer uma aplicação financeira aqui desses 60 mil. Eu fiz um empréstimo. Disponível. E aqui seria 60 mil.
E aqui eu vou fazer a aplicação financeira. E se eu estou fazendo a aplicação financeira, aqui vai ser capital social, 60 mil. Agora, a aplicação financeira vai depender do prazo, né? Vou botar na conta aplicação mesmo, que seria a aplicação financeira. Deixa eu voltar aqui. Tainá, os slides, sim, o exemplo eu estou criando na hora. Os slides anteriores, sim, mas os exemplos não. Eu estou criando agora conforme a nossa aula. E aí, o que acontece? Gente, tem sócios, cada um deu 20 mil, e aí o total do capital social da abertura da empresa é 60 mil reais. Um exemplo. Eu posso fazer esses 60 mil reais colocando aqui na conta disponível, caixa ou banco, e capital social, né? Se essa aqui é capital social. Aí é 60 débito, 60 crédito. Eu posso fazer isso, pegar o meu dinheiro próprio e já colocar lá dentro. Ou eu pego um empréstimo de 60 mil para jogar no meu disponível e os meus 60 eu faço uma aplicação financeira. Aí o que acontece, gente? Aqui eu não vou fechando o balanço. Esse segundo exemplo aqui do empréstimo para aplicação financeira só vai valer a pena se a taxa de retorno de juros da aplicação financeira, lógico, for maior do que a taxa de empréstimo. E isso aqui é viável. Eu posso fazer? Posso. Então, quando eu estou dando esse exemplo, gente, aqui de como vai entrar, aí entra nisso aqui, ó. É porque vai impactar o meu fluxo de caixa. Então, aqui é uma situação hipotética. Mas a decisão que eu vou tomar, antes de eu olhar para número, eu tenho que olhar para cá. Ele vai interferir no meu operacional? Vai, porque vai impactar a minha demonstração de resultado. Tem a ver com o meu investimento? Indiretamente, sim. Mas vai trabalhar com o meu financiamento. Porque entra aqui em empréstimos, vai entrar aqui, ó, a questão tanto do passivo exigível como do PL. E aí, por isso que a demonstração de fluxo de caixa tem um método direto e um método indireto. Eu vou terminar só essa fluxo de caixa, gente, e a gente continua as outras demonstrações na próxima aula, só para a gente finalizar esse raciocínio de demonstração. Aí a gente continua as outras lá na sequência. Então, o método direto, as atividades, aqui para a gente não ler a parte teórica, a conciliação é direta pelo resultado. Aqui é um modelo de como seria o fluxo de caixa pelo método direto, fluxo das atividades operacionais, como eu falei para vocês, é o que está impactando ao meus caixa ou equivalente de caixas, a linha de atividades de investimento e de financiamento. Então, todas as horas. Aí é que vem as notas, lógico, essa nota C que é colocada são as notas explicativas que eu coloco em cima daquela transação. Então, esse aqui é um modelo de um fluxo de caixa direto. Eu tenho um tripé aqui formado. E já o método indireto, ele já me dá os efeitos já decorrentes de todos os investimentos. Então, está aqui, ó. Esse modelo aqui já é o fluxo de caixa indireto, do mesmo jeito. As atividades operacionais, os investimentos e de financiamento. O que é que muda? O detalhamento da informação. O que vai mudar aqui para a gente é o detalhamento da informação. Professor, qual é que eu tenho que fazer? A lei diz que eu tenho que ter a demonstração do fluxo de caixa.
Algumas são obrigatórias. Então, quanto mais informações eu colocar ao mercado, eu não tenho que fazer só porque eu sou obrigado a informar. Eu faço porque eu quero. Se no mercado financeiro, eles publicam todos, as SAs e as limitadas de grande porte, elas publicam para que ela tenha viabilidade. E aí, gente, a gente continua na próxima aula, falando aí sobre DVA, do valor adicionado, até para que não seja tão cansativo, né? A gente já está aí já quase 2 horas aí da nossa aula, para que a gente possa estar dando continuidade aí já a partir desse demonstrativo. Então, meninos, eu vou estar fazendo lá uma enquete lá já aqui na nossa plataforma, para quem vai desejar a questão do nosso trabalho, para que eu possa fazê-lo logo, e vocês já começarem a se reunir em equipes, tá certo? Pessoal, eu vou só encerrar aqui a gravação para deixar disponível lá. Então, agradeço aí a atenção de todos, meninos. Tenham uma boa noite, até a próxima aula.